Qual é o seu maior medo? Você tem medo de quê? Você tem medo da morte? Você tem medo da vida? Você tem medo de perder o seu marido, mulher? Você tem medo de perder a sua esposa, homem? Você tem medo de perder o seu filho, pai? Você tem medo de perder a sua filha, mãe? Você tem medo de perder o seu emprego? Você tem medo de perder dinheiro? Você tem medo de perder a sua casa? Você tem medo de perder o seu carro? Você tem medo de perder a saúde? Tudo que essa pergunta, ela já exemplifica o que o medo faz. O medo, quando você dá vazão para ele, quando você o alimenta. O que faz você alimentar o medo? Deixa eu dizer o que faz você alimentar o medo para você, a partir de hoje, tomar consciência de que o medo nada mais é do que uma praga maldita. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Você tem medo de tomar remédio, você tem medo de morrer, você tem medo disso, medo daquilo, medo de palhaço, você tem medo do negro, você tem medo do branco, você tem medo da política, você tem medo da conta de energia, se ela vai aumentar, se ela vai baixar, se ela vai não sei o que, não sei o que, não sei o que. Você tem medo de tudo, você tem medo de tudo. Você tem medo de barata, você tem medo de barata. Tem homem que morre de medo de barata. Tem homem macho, do sexo masculino, pessoas do sexo, homem não, pessoas do sexo masculino que morre de medo de uma barata. Uma barata. Aranha, escorpião, o que seja lá, o que for, as coisas de répteis, esses insetos. As pessoas morrem de medo. O que acontece é que o medo, deixa eu dizer o que é o medo. O medo diminui o homem. O homem aqui, supracitado, é o ser humano. O medo diminui o homem. O medo, ele não é uma característica de Jesus. O medo, ele não é uma característica do Espírito Santo. O medo, ele não é de Deus. Deixa eu ficar aqui pertinho. O medo não é de Deus. O medo faz com que você deixe de tomar uma atitude mais simples para que a sua vida venha a ter um resultado exemplar, um resultado maravilhoso. Muitas pessoas que têm medo, ela fala para outras pessoas, fulano, vá sem medo. Mas ela própria morre de medo. Então como é que a pessoa que tem medo pode aconselhar outra a ir sem medo? Que é aquilo que trava ela, que é aquilo que faz com que ela não consiga nem se concentrar, porque o medo não deixa, o medo não permite. O medo é um mal existente na vida do ser humano. Ele veio para diminuir a pessoa. O medo diminui o homem. O medo é um fruto, mas é um fruto negativo. É um fruto negativo. É um fruto negativo e que ele prolifera. As pessoas têm medo de andar na rua. As pessoas têm medo das outras. Ah, mas aí o mundo está muito violento. Quando você é do mundo, você tem medo de andar. Quando você é do mundo, você se volta para o que o mundo apresenta. O mundo jaz do maligno. Então você fica com medo de fazer suas compras. Você fica com medo de ir no banco buscar um dinheiro porque está havendo muito isso, muito aquilo. Você fica com medo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Cada vez que você alimenta o medo, ele vai trazer para você notícias
cada vez mais desastrosas, para alimentar ainda mais esse conflito existente em você, para que você não consiga mais sair de casa. Porque tem muita gente hoje que fala assim, ó, mas esse lugar aqui, antigamente, veja só, antigamente esse lugar aqui era um lugar calmo, então todo mundo veio para cá porque é um lugar calmo. Se ele passou a ser um lugar muito movimentado, ele faz parte do mundo, meu amigo, minha amiga. Ele faz parte do mundo. Se era um lugar tranquilo e calmo, é porque existia poucos habitantes. Então, quando você tem medo e vive na cidade grande e vai para um local que é menos habitado, certamente, quem vai lhe acompanhando? O próprio medo. Então você culpa o quê? Culpa tudo, culpa todos. Você tem que culpar você mesma, porque o medo é um estado de espírito que você tem que se libertar dele. Você precisa se libertar dele, você tem que se preencher com o espírito da coragem. Olha a diferença. O espírito da coragem, ele deixa você ousado, audacioso. Então você anda, você percorre, você faz suas caminhadas, você faz... Claro que você vigia, porque está escrito na palavra do Senhor Jesus, na palavra de Deus, está escrito o seguinte: orai e vigiai, é isso? Não. Está escrito assim, ó, vigiai e orai. A vigilância, o que é uma vigilância para você? A vigilância você acha que é um emprego onde o porteiro vai tomar conta de um prédio? Ou é só uma prestação de serviço? A vigilância é você em espírito. Então vigie o seu estado. O seu estado é seu estado de espírito. Se você está no estado de nervos muito grande porque está com medo disso, o medo ele vai atrair para você fraqueza, vai atrair para você doença, vai atrair para você um monte de coisas que é característica dele. Mas quando você se reveste da coragem, essa coragem só vem quando você vai buscar o Espírito Santo, quando você vai buscar o Espírito de Jesus, quando você tem uma comunhão com o próprio Senhor Jesus. Então a coragem entra e o medo desaparece. E aí você passa a ter vida, e vida com abundância. Porque a função do ladrão, na Bíblia supracitado, que é o próprio Satanás, o diabo, a função do diabo é matar, roubar e destruir. E você tem visto aí a ação dele continuada. Mas a função do Senhor Jesus, logo em seguida, na mesma linha, ele deixa bem claro: mas eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Esta vida está caracterizada em coragem. Esta vida está caracterizada em ousadia. Esta vida está caracterizada em vida completa. Saúde financeira, saúde sentimental, você ter um bom casamento, você ter uma esposa digna, porque existe as mulheres sábias, existe. Não que as mulheres não sejam sábias, mas as mulheres sábias para Jesus, uma mulher de Deus, uma mulher temente a Jesus, você entendeu? Eu poderia estar continuando aqui falar muito mais coisas sobre, mas o recado hoje é: não tenha medo. Transforme seu medo em coragem. Entregue a sua vida, seus caminhos ao Senhor Jesus. E o mais Ele fará. Ele não vai transformar você num religioso e nem numa religiosa, mas Ele vai transformar você em um instrumento para Ele. Para Ele. Tá bom? Deus abençoe vocês. Pare de sofrer.